O, Vou começar a ler aqui. Vou começar a ler esse autor. Constantino José Gomes de Souza, faz parte da academia. Olá, doutor Freud, tudo bem, Rodrigo? Escritor, ninguém conhece ele. É um escritor que ninguém conhece. Constantino José Gomes de Souza, um médico do Sergipe. Depois a gente procura um pouquinho a biografia dele, né? Mas ele faz parte da Academia Sergipana de Letras, parece que é o patrono lá. No Sergipe, ele é tido como um precursor da literatura, mas nem os sergipanos se interessaram muito em resgatar a obra dele e publicar em livro. Então fica parecendo uma coisa assim, aquele nome assim, Tiradentes, né? Salvou, não sei o que lá, mas fica só o nome. Não tem muito a própria obra em si como sendo mais importante do que o nome, né? A obra seria mais importante do que o nome, né? Vou começar a ler uma poesia dele, Libertino Arrependido. Tem algumas coisas na internet, muito poucas. Libertino Arrependido. No correr da juventude, errei a estrada e perdi-me. Sacrifiquei a virtude sobre o negro altar do crime. Blasfemei meu Deus de quanto na terra encontrei mais santo. Vosso culto e vosso altar, fui talvez, Senhor, perdão. Mais fraco que Salomão, mais ímpio que Baltazar. O sonho do amor primeiro, que encanta a manhã da vida, lancei meu porvir inteiro aos pés da mulher perdida. Ó. Lancei meu porvir. Fala, Freud, levantou a mão aí. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. No sonho do amor primeiro, que encanta a manhã da vida, lancei meu porvir inteiro aos pés da mulher perdida. Olha que interessante. Tá? Aqui tem o Manon Lescaut, né? Tem a Dama das Camélias, tem a No sonho do amor primeiro, que encanta a manhã da vida, lancei meu porvir inteiro aos pés da mulher perdida, que com marmórea frieza, riu-se de tanta pureza, com risos de Satanás, Deus infame das orgias, lançou a flor de meus dias ao fogo das paixões más. A mulher sabe o que ela pode fazer para deixar um homem louco, né? Agora eu queria. Pode falar. Só uma questão técnica. Sim. Eu não lembro até se eu saí do grupo dos escritores. Eu não lembro, porque tá uma maior loucura esse WhatsApp. Tem essa questão do título, que chama a atenção, mas o texto já não chama, e vice-versa. Bem assim como funciona com música também e, e, e tudo mais. É, Eu se o tava na título. manhã perdida, assim, que depois, de vez em quando você puxa a sua guitarra desse jeito. Olha, por Não, aí. mais ou menos assim, Mas, sei lá, título, um título chamativo, digamos, sei lá, é,
a morte está chegando. Aí você vai ler o livro, é a mulher lavando roupa. Mas aqui não está muito fora, não, rapaz. O libertino, arrependido, ó. O título faz sentido porque olha só o que ele encontrou aqui. Aquela mulher que deixa você doido, assim, né? Tarado por ela, te deixa todo melado. Depois ela fala assim: amor, depois eu volto. Você fica lá esperando. É um pouco assim, a mulher perdida, né? Ele fala aqui, né? No sonho do amor primeiro, que encanta a manhã da vida, lancei meu porvir inteiro aos pés da mulher perdida, tá vendo? O libertino. Oh, boa noite, Maria. Boa noite, Juliana. Desculpa o atraso. Não Esse tem... libertino tem alguma coisa a ver com. É porque eu não li nada hoje. Hoje eu tive um dia corrido. Esse libertino tem alguma coisa a ver com aquele filme Tem a ver, né? do Johnny Depp? O título libertino, né? O que é o libertino? É o homem que. Bom, o primeiro que nós estamos conversando aqui é o seguinte: esse autor, Constantino José Gomes de Souza, é um médico, né? Médico lida com o sofrimento humano. O sofrimento humano tem milhares de características distintas entre eles, né? Então, é um médico que também escreve muito. Deixou muito material de ótima qualidade. Ele é, no Sergipe, o patrono da Academia Sergipana de Letras, mas, ao que parece, ele só tem o nome dele lá, porque as obras do... A Márcia está me fazendo um grande favor de digitando o Grumete, né, que foi distribuído. Tem mais uns 3 livros dele, que ficou naquele tempo lá do Machado. Esse aqui é de 1870. É um material muito rico, né, muito interessante. Não é por nada que ele é tido como um grande escritor, porém a obra dele nunca foi publicada. É mais estranho, tá vendo? Tem uma obra de uma qualidade literária fantástica que nunca foi publicada. Então, por que que ele é patrono? Como é que ele é reconhecido? Porque na época, né? Não livros de hoje, mas no livro. Na época, ele foi, era um autor renomado. É muito estranho que um autor renomado de uma certa época, só por isso já persista o nome dele, né? Porque a obra não veio para nós. A gente, com a curiosidade da gente, vamos lá ver, então, que obra é essa, que é tão renomada, que Sergipe homenageia esse escritor, tá? A ideia é mais ou menos essa. Depois nós vamos ler um pouquinho da vida dele. E a vida dele é igual a vida nossa, né? A vida dele é de um homem que trabalha e que deixou um escrito. Então, um textinho que são uns 4 a 5 poemas, não tem muita coisa não, tem pouca coisa dele disponível, muito pouco. Quase nada, na verdade. Então, ele fala de um período da juventude, porque depois ele morreu na miséria, assim, abandonado pelas mulheres também. Ele foi um amante, ao mesmo tempo que era médico, né? Ao mesmo tempo que ele era médico, ele também era um escritor amante. É importante saber esse lado, porque foi o que levou ele a ter um final como tem, né? O final daquele homem que é libertino, né? Ama diversas mulheres. Também tem esse lado na vida dele. Por isso esse poema, né? O Libertino Arrependido. Vou ler de novo aqui, que chegou a Maria agora. No correr da juventude, errei a estrada e perdi-me. Tá vendo? É um elemento autobiográfico aqui, né? Oculto, né? Sacrifiquei a virtude sobre o negro altar do crime. Blasfemei, meu Deus, de quanto na terra encontrei mais santo, vosso culto e vosso altar. Fui talvez, Senhor, perdão, mais fraco que Salomão e mais ímpio do que Baltazar. Então ele tem um sentimento de culpa, né, pelo gozo, né? A gente também chama o gozo de quem usa droga, né, igual Cazuza, assim, né? A pessoa, quando vai numa vida assim, meio desregrada também, igual Santo Agostinho, que a gente já leu, né? Santo A Agostinho, libertinagem é, a libertinagem é um vício que, em até certo momento, vai lhe dar prazer, mas vai ter certo momento para te dar tédio, mas mesmo assim você vai continuar nela e vai se destruir.
Por aí, por aí. Por aí mesmo, quer dizer, a vida devassa também chama, né? Que o Agostinho disse, eu levei vida devassa, né? Aí ele voltou a se regenerar, agarrou-se à religião. No sonho do amor primeiro, que encanta a manhã da vida, lancei meu porvir inteiro aos pés da mulher perdida, né? Isso aqui é lindo, né? Quem é que não quer se lançar aos pés da mulher perdida, né? Cadê a mulher perdida? Tem alguma mulher perdida aqui no grupo? Se tiver alguma, eu vou lá me lançar aos pés dela, né? Me lancei aos pés da mulher perdida, né? Deve ser bom a mulher perdida, né? E aí você não precisa de família, é só viver na perdição, né? E com mármore a frieza, riu-se de tanta pureza, com risos de Satanás, né? Ó. Deus infame das orgias, lançou a flor de meus dias ao fogo das paixões más. Dá um beijo, querida, e você vai lá e beija, né? Pega no meu peitinho, você pega no peitinho dela. Sorvi-lhe os beijos devassos, com sofreguidão imensa, adormeci nos seus braços, acordei sem uma crença, quis amor, depois mentira, na minha alma se extinguira. Só fiquei com a consciência de minha extinta inocência e de meu negro aviltamento. Tão moço, e já do passado, triste, pálida ruína, tá vendo? Jovem, já ao mesmo tempo destruído, né? Com o coração gangrenado dos beijos da Messalina, do porvir. Né? Boa noite, Denilson. Chegou na hora boa, rapaz. Você vai poder deitar e rolar aí no Moçambique aí à noite, tá? Vamos ver, acompanhar aqui para você ver como é que o médico, jovem, de 20 e poucos anos, Denilson Milice, um dos mais inteligentes, como que o médico Constantino José Gomes de Souza, se você quiser depois ler a poesia dele, tão moço já do passado, triste e pálida ruína, com o coração gangrenado dos beijos da Messalina, do porvir nem luz de esperança, do passado atrás lembrança, do tempo que errado andei, e o resto, então, de uma vida, peço, pelo vício carcomida, ao próprio vício entreguei. Uma libertinagem solta também do ponto de vista hoje do feminismo, que você experimenta aqui para ver o que vai render mais. Nós estamos num momento assim interessante, né? Aos pés da gentil donzela, perdido lancei-me um dia, e jurei que a amada e ela creu na jura que eu fazia. E quando ai triste esperava o porvir que lhe acenava, dáureos sonhos talvez, da vida quebrei o encanto, da virgem rasguei o manto e roto atirei-me aos pés. Enlouqueceu de desgosto, de sua loucura ri-me. Cuspire depois no... Sensei, Pode falar. desculpe. É porque eu estou olhando para cá. Eu vou ter que me retirar por uns 10 minutos para ir ao banheiro, mas um amigo hoje à tarde, pouco antes eu já estava me preparando para a aula de hoje, ele me mandou um texto, falou, olha, isso tem tudo a ver contigo. Eu não... Tá, eu tentei entender de alguma forma, mas de outra eu não consegui entender. Eu vou ler o texto aqui rapidamente. Tá bom. A última tese, que ainda é possível chamá-la assim, vírgula, constitui o enigma mais impenetrável, aquele à custa do qual pode-se dizer o que aquela medição é resolvida por Agostinho, dois pontos, que a alma distende-se à medida que se estende. Eis o supremo enigma. Eu tive várias interpretações, mas eu achei muito interessante, então estou jogando aqui ela na nossa de hoje. Ah, tá.
Ele fala do Agostinho, né? Ele fala do Agostinho, né? É Agostinho que falou? Ah, vai sair. Ah, sim, falou do Agostinho. Mas eu não conheço o texto. Aí não sei se é o mesmo. Essa questão do enigma, o Ah, tá. enigma da alma. Vai saber, né? Beleza, então vamos voltar aqui. Coloca escrito aqui Freud, depois. Isso. Boa ideia. Juliano sugeriu botar escrito depois para a gente ler, né? Então, vamos retomar aqui o Libertino. Médico Constantino Gomes de Souza, né? Pobre criança perdida. Não. Rota trilha aos pés. Enlouqueceu de desgosto, de sua loucura rime. Cuspi-lhe depois no rosto, fui assim de crime em crime, e da paixão na vertigem, microfone aberto, eu acho. Essa que for uma virgem, lancei do mundo a irrisão, o mundo injusto aplaudiu, do anjo a queda o cobriu, do escárnio de maldição. Então, vai se colocando como um anjo que era iniciante na vida amorosa, né? Iniciante na vida amorosa. Tá acontecendo aqui, hein? Está sumindo, né? Pobre vítima inocente, em ais, em pranto definha, sofrendo a plena inclemente, da culpa que era só minha, alva de sua inocência, que amor, meu Deus, que candura, desfolhou-se o branco lírio ao furor de meu delírio no abismo da desventura. Pobre criança perdida, pede ao céu consolação, pálida fronte abatida, ao mundo pede perdão, mas de balde, porque o mundo, com sarcasmo atroz profundo, lança-lhe em face o seu crime, ai, perdão, para o erro seu, criminoso fui eu, meu Deus, arrependi-me. Então, arrependimento vem no final, o título, né, o libertino arrependido. O que nós nos interessamos aqui na leitura desse autor que podia ser qualquer um de nós, né, um ser humano. Vamos ler aqui um pouquinho da biografia dele, né? Rapidamente. Um pedacinho da biografia dele. Perfil biográfico. Gomes de Souza, um perfil biográfico literário. Médico, né? Escritor. Constantino José Gomes de Souza escreveu 5 romances de 71 a 77. Depois, 2 em edição, livro, e outros 3 publicados em folhetins. Constantino ainda é, infelizmente, um escritor não conhecido do público, nem mesmo em Sergipe, sua terra natal. O pouco que sabemos a respeito do escritor sergipano ainda se restringe a pouquíssimos ambientes da academia, esporádicos perfis publicados em jornais. A sua obra continua não sendo lida, devidamente estudada, mesmo Constantino tendo publicado seus livros nos principais jornais e círculos literários de sua época, né? Então, na época dele, ele era muito conhecido, depois ficou perdido no tempo. Além de ter convivido com importantes artistas, escritores, intelectuais, Zé de Alencar, Machado e outros mais. Então, nasceu em Sergipe, aí depois outros dados de sua infância, vai falar aqui, publicou, aí foi para Bahia.
Aos 19 anos de 44, Constantino transfere para Salvador e matricula-se na Faculdade de Medicina da Bahia. Aqui começa, então, a parte intelectual dele, né? Com 19 anos de idade. Idade de Denilson Milice, que estava pensando em vir morar em Vitória, né, Denilson? Abandonar o Moçambique, ou então ir para a Itália. No tempo que fica nesta província, até o ano de 49, né? Porque ele foi na província de 44 a 49, ele fica na Bahia fazendo medicina, ó. Publica seus primeiros versos e colabora em alguns periódicos, como o Ateneu, a Época Literária. Este último classificado como um jornal de cunho científico, literário, histórico das belas artes, por impresso na tipografia do famoso livreiro baiano Carlos Ponguete. Então, 49, 51. Aqui, daqui a pouco a gente chega lá. Então, 49. Em 51, foi já formado em medicina, mudou para o Rio de Janeiro, ó, veio então para a corte, né? Vou lembrar essa data. 51 é quando Paula Brito estava. A tipografia de Paula Brito estava no auge, né? Machado de Assis tinha 12 anos de idade aqui. Daqui a 3 anos ele entra para ajudar a Paula Brito na tipografia dele. Aí começa a ler lá dentro, né? Leitor que não termina de ler nunca, está sempre lendo. Estamos em 51. Já formado e morando no Rio de Janeiro, exerce a dupla função de médico e escritor, tá? Durante alguns anos, clinica na capital do Império e nas cidades fluminenses das ricas e escravocatas fazendo do café. Macacau, Macacu, Paraíba do Sul, Valença e Vassouras. Fica circulando por ali. Apesar do prestígio de importante ofício da área de saúde, tem preferência pelo exercício das letras, ó. Ao mesmo tempo que ele atende assim as pessoas que estão ali na dor e sofrimento, ele tira um tempo para escrever. Como vai se verificar em mais de 20 anos de vida no Rio de Janeiro, ó, 20 anos de vida no Rio, na capital do Império, que é de 50 a 70, né? Quando ele veio a falecer. Na capital do Império, ele vai exercer as funções de redator, censor teatral, dramaturgo, romancista, além de escrever e publicar grande parte de sua obra literária. Diversas poesias esparsas nos jornais, uma dezena de dramas destacando-se o Espectro da Floresta. Esse livro tem disponível, naquela época só. Mandou imprimir e tem um PDF dele. O Enjeitado, o Espectro da Floresta, 56. Ele tinha uns 25 anos aqui. Sobre o drama de 3 atos, O Enjeitado, representado pelo famoso ator João Caetano, tá vendo? O Rio de Janeiro tem um teatro João Caetano, né? Ele era o maior na área do teatro, na época do Machado de Assis. Apresentou uma peça do Enjeitado aqui, do rapaz. Então, tem um comentário sobre ele aqui, né? Em São Pedro, festejou-se o aniversário natalício de Sua Majestade o Imperador com o drama de original brasileiro O Enjeitado, né? O imperador esteve ao presente para assistir a peça. Uma rápida biografia, né? Ele fala aqui também. A partir de 70, o romance, gênero literário de grande fôlego, dá início a uma nova fase na obra do escritor sergipano, aponta alguns biógrafos de Constantino, aventurou-se nessa seara com distinção. Primeiro, de título O Desengano, foi um romance elogiado e que deu certo prestígio a Constantino nos jornais e círculos literários da época. Então, sempre na época, nada hoje, né? Ambientado na estância de meados do século XIX e tendo como pano de fundo a epidemia do cólera morbo que assolava a cidade, a história narra a trajetória do protagonista, o devasso e libertino Mateus. Aqui entra o devasso também, ó. Acabamos de ler o libertino agora. Então, ele tem uma escrita voltada, então, para essa vida de Santo Agostinho, que vivemos lá atrás, né? Desde o crime que se envolve na juventude, e a paixão por Adelaide na maturidade, filha de sua suposta vítima. Esse romance foi fruto da experiência médica de Gomes de Souza, tá vendo? Romance biográfico, né?
da biografia dele. Foi fruto da experiência, diz aqui no texto também, né? A gente nunca vai confiar 100% mais nas palavras, né? Mas pelo menos diz isso. Quando tinha sido designado para colaborar no tratamento dos enfermos, vítimas de epidemia em Sergipe, no intervalo de 55 a 57. Ainda sobre esse romance, o periódico Apóstolo, na seção noticiário, informa: literatura. Acaba de ser publicado um romance original com título Desengano pelo senhor Constantino Gomes de Souza, cujo nome é honrosamente conhecido entre os cultores de letras, das letras pátrias. O entrecho do romance, além de bonito, é nacional, bem desenvolvido. Contém episódios tão belos, de tanta elevação, que sustentam a reputação literária do distinto escritor. Tá? Os últimos anos de vida do escritor foram de dificuldades. O homem robusto e alto, inteiramente descuidado de si, tem um período de decadência, então, do médico, com 50 anos, né, jovem ainda, mas já bem, segundo consta, né, da biografia dele. O homem de robusto e alto, inteiramente descuidado de si, seduziu-se pelos vícios do jogo, que o reduziu do jogo que o reduziu. Vamos continuar. Seduziu-se pelos vícios do jogo que o reduziu à extrema pobreza. Vítima de congestão pulmonar, Constantino foi encontrado sem vida na noite de domingo, 2 de setembro de 1877, pelos médicos Francisco Bonifácio, Barão da Vila, Ramos da Costa, no segundo andar da casa 34, na Rua da Consolação. Machado, de vez em quando, menciona essa rua aqui no Rio. Rua da Conceição, no centro do Rio. Sobre a morte, o jornal Ilustração Brasileira, de 15 de setembro, dá a seguinte notícia. Não tem a notícia dada aí. Vamos ler aqui agora um pouquinho do arquivo que a Márcia está digitando, né? Não vamos ler tudo, não, porque 20 e poucas páginas, né? A gente queria ler o texto dele, então, né? Não precisa ser todo, não. Nosso particular amigo, Dr. Constantino José Gomes de Souza, escreveu o romance O Grumete, cuja publicação começamos hoje na Semana Ilustrada e dedicou esse trabalho a outro amigo, que é o Antônio José Vitorino de Barros. Esse aqui a gente já conhece um pouco, não muito, mais ou menos. Em dizer que o autor do Desengano e da Filha Sem Mãe, que breve sairá à luz e que foi lido em círculo, ofereceu esse novo romance aos leitores, cremos ter dito bastante para que os que o leiam fiquem agradecidos, etc. Começar. Petrópolis é uma pequena, mas encantadora cidade do Rio, que fica ao norte, cerca de 9 léguas, distante da capital do Império, sob a magnífica Serra de Aimorés, comumente chamada Serra dos Órgãos, num belo e extenso vale, todo circundado de montanhas. É ela, para o Rio de Janeiro, que foi Versalhes para Paris, no esplêndido reinado de 14, e o que ainda hoje é a pitoresca Sintra para a capital do reino português. Está vendo como ele pinta Petrópolis? E Paris tem Versalhes, né? Então, Petrópolis é aquele lugar que a família imperial de vez em quando se recolhia. É nessa formosa Versalhes brasileiras que a família imperial costuma todos os anos ir passar a estação calmosa, quando em busca de ares mais. Rio de Janeiro aqui tinha 300 mil habitantes nessa época. Era uma cidade, uma vila, pelo menor que Vitória.
Lá vão também refugiar-se das febres que nessa quadra soem flagrar a corte, não só o rico burguês, como o ostentoso aristocrata. Foi aí, finalmente, que em 47, é a história que vai narrar. Adriano Wells, descendente de pais ingleses, assim como Adélia, com quem se casara havia 12 anos, era talvez o mais opulento fazendeiro daquelas cercanias e sócio, igualmente, em uma das mais importantes casas comerciais da região. Então, um homem abastado, né? Do seu consórcio tiveram 2 filhos, dos quais o primeiro, Adelino, que tinha 10 anos, 10 a 11 anos, e a segunda, Margarida, 5 anos. O mais velho era um menino travesso, ousado, impetuoso, turbulento, porém altamente talentoso, de uma beleza admirável. A menina, que na beleza plástica muito excedia ainda o irmão, era uma criancinha loura, rosada, como um querubim, de olhos grandes e luminosos, onde o céu parecia refletir-se, porque tinham eles a mimosa cor azul celeste. A gente vai vendo que o Constantino escreve muito bem, né? Eu estou lendo um pouco rápido, mas quando você lê mais devagar, assim, você vai sentindo como ele forma bem os parágrafos, né? Dotada de um discernimento e de uma inteligência verdadeiramente miraculosos, ela amava com todo extremo seus pais e seu irmão e era o ídolo de todas as pessoas. A menininha, né? O Márcio hoje cuida de 2 sobrinhas, né? 2 netas. Quem tem na família assim, a oportunidade de cuidar de criança, né? Eu tive 3 crianças pequenas aqui que eu acompanhei durante uns 15 anos. Uma criança é uma alegria na vida da gente, né? Aquilo ajuda a passar o dia que você não lembra de mais nada. É tanta energia. Por isso que ele fala, então, no sentido do infantil aqui, né? O Constantino parece que não chegou a ser esse homem casado, mas ele descreve, talvez, pelo contato médico, né? A experiência pode ser também, assim, por herança, né? Por assistir a família de outra pessoa. Entretanto, o único ser que parecia aborrecer aquela adorável criaturinha porque a maltratava incessantemente era o turbulento Adelino, era o seu irmão, o próprio irmão. Sempre que ambos voltavam do colégio, Margarida, retirando-se a um dos ângulos mais ermos e remotos da casa, entregava-se aos seus inocentes brincos da infância, já enfeitando os seus santinhos e já cosendo a roupinha das suas bonecas, já finalmente correndo ao jardim para colher flores e vir com elas adornar. Quanto mais entretida se achava nesses brincos infantis, aparecia-lhes Adelino e, de repente, flores, bonecas, oratórios, santos, ia tudo pelos ares, ó. E se a pobrezinha ousava opor-se-lhe, ai dela, porque o diabólico menino, lançando por terra, espancava-a com as mãos até sentir saciada a sua fúria. Angélica Margarida, somente para que ele não fosse castigado, suportava sem gritar os maus tratos do irmão e, em vez de ir queixar-se à sua mãe, punha-se a chorar em frente aos seus folguedos despedaçados e acabava sempre por adormecer ao lado daquelas preciosas ruínas. A inocente criança não sentia tanto a dor das ofensas que acabava de receber, como a ingratidão daquele a quem tanto bem queria e que tão duramente a tratava. Entretanto, os tempos iam decorrendo e, por conseguinte, à proporção que a formosa virgenzinha mais adornava-se de encantos e virtudes, mais insolente e perverso se mostrava o rapazinho, a ponto de Margarida temê-lo como teme a vítima o algoz. Um dia, porque a pobre menina, por pura casualidade, entornou um tinteiro sobre a capa de seu Telêmaco, ele, depois de havê-la maltratado barbaramente, foi queixar-se à dona Adélia, dizendo que a irmãzinha o fizera de propósito. A senhora de Adriano imediatamente mandou chamá-la. Margarida, que estava chorando, apressou-se em enxugar as lágrimas e prontamente acudiu ao chamado de sua mãe com um sorriso nos lábios, mas os olhos lacrimosos. Nós fizemos apenas 5 capítulos, vamos para o segundo agora. Se alguém tiver algum comentário a fazer, né?
Se alguém tiver algum comentário a fazer, por favor, por favor. Nenhum comentário, né? Pode continuar O mesmo. que você achou, Márcio? Pode continuar, vou ler, né? É o Márcio que digitou, leu, né? O que você achou, Márcio? Assim, parece muito irreal, assim, está exagerando o autor? Porque a gente parece que isso aqui... Eu só acho que ele exagera muito, assim, quase que faz de uma santidade, né? A irmãzinha. É isso aí, né? Durante a leitura aí, né? Sempre ele fala isso. A formosa, a bondosa, né? Bom, ainda não cheguei até o final, né? Pode ser que ela seja mesmo. Mude, né? Pode ser que mude. Mas um pouco assim também a menininha é, né? Tenta-se passar esse retrato, mesmo que não seja esse doce todo do Mas lado... assim, ele fala, é a bondosa mãe, a boa mãe, né? Extremosa. Mas assim, é um pouquinho mais para frente aí tem um detalhe, né? Que um chicote que ela usa, que ela usava para mandar chicotear os escravos, né? Então, assim, fica meio ambíguo, né? Essa tamanha bondade. É uma mãe extremosa, né? Me parece um pouco a minha mãe isso aqui. Ao mesmo tempo que era muito carinhosa, precisava, ela pegava o... Essa mãe tinha senso de justiça. Pareceu também. Minha mãe, assim, precisa ser carinhoso, mas quando tem que pegar o chicote também, ela não perdoava, não. Era chinelada, cipó. E eu, como fala aqui também, ela tinha medo que o pai pegasse. E quando meu pai, pelo menos, né, pegava para corrigir, né, como fala, ela preferia ela mesma corrigir. Foi interessante, né? Vai narrar aqui daqui a pouco que a mãe não gostava quando o pai batia no menino aqui. Eu acho que toda mãe tem receio mesmo, né? Porque o pai, às vezes, pode ser mais violento, né? Mas é bom deixar que o pai faça a parte dele, né? A mãe sempre pensa que o pai é mais bravo, né? O pai é mais bravo e pode machucar mais, né? Este comentário pode ser um pouco bizarro, mas alguém aqui já se autocastigou? É uma boa pergunta, né? Autocastigar é um extremo que é raro acontecer, né? Mas assim, dependendo da forma, né? Porque às vezes a gente se autocastiga, né? Ficando numa situação que não está fazendo bem pra gente. De diversas maneiras agora. Fisicamente, né? É mais difícil a pessoa se autocastigar, né? É autopunição, né? Como não tem o final e eu não li, né, o restante, mas assim, esse ponto que Márcia tocou parece interessante, que parece que a menina tinha uma certa satisfação em ser boa demais também, né? Isso aí. Uma satisfação em ser boa demais, porque assim era o anjo, né? O doce, né? Ô, Grumete, segunda parte. Que tens, minha filha? Perguntou a boa mãe, vendo os sinais de sevícias na facezinha da criança e conhecendo o vermelhidão dos olhos que ela tinha chorado. Margarida botava horror à menina, à mentira. Porque seus pais não cessavam de dizer, tanto a ela como a Adriano, que a mentira é um dos maiores e mais horrendos crimes que o homem pode cometer. Deus castiga inexoravelmente o criminoso. A pobre menina, portanto, ouvindo a pergunta de sua mãe, ficou assombrada. O primeiro impulso que sentiu foi o de mentir, dizendo que nada tinha sido, porque, se falasse a verdade, fazia com que o irmão fosse castigado, o que ela, por maneira nenhuma, desejava. Mas também, deixar de confessar a verdade era incorrer, segundo lhe diziam os pais, em um dos maiores, mais hediondos crimes que Deus pune com... Tomou, por conseguinte, o expediente de proteger o seu irmão, dizendo, se a mamãe não castiga o maninho, eu confesso o que foi. Então, cria aqui um drama, né? Se não bateu, eu falo. A inocente menina mal supunha que, dizendo isso, estava condenando aquele que tanto desejava defender.
Dona Adélia nada respondeu à filha e, segurando logo Adelino pelo braço, perguntou-lhe o que era que lhe tinha feito a irmãzinha. O impetuoso e perverso adolescente respondeu com a mais desabrida insolência que atordoou a boa senhora. Vendo que a mamãe é a causa dela ser tão malcriada, e vai repetir mais na frente isso algumas vezes, tá? Vai repetir isso aqui. Eu posso fazer um comentário para o Loucos por Literatura? Pode. É porque ele colocou aqui, todas as vezes que não fazemos o que queremos, por julgar que não seria bom para nós, pode ser um visto como tortura. Querer comer um doce para quem não pode é tortura. Eu acho assim, né? Não tão nesse extremo, mas, por exemplo, talvez você tenha atitudes, né, que precisam confirmar a crença que você tem em você. Então, assim, às vezes eles falam assim, aquela moça tem o dedo podre, né? Ela só arruma um namorado que não presta, né? Eu penso que talvez ela precise confirmar, né, uma crença que ela não se acha merecedora, né? Pela menininha má que foi, alguma coisa assim, mas não por conter um desejo, não quer dizer que seja a gente esteja se autotorturando, porque, na verdade, a gente precisa viver numa sociedade, né, e tem que conter algumas coisas mesmo, mas não que seja uma necessidade de se torturar, né, é uma questão de sobrevivência mesmo. No meu ponto de vista aqui de Loucos por Amor, que está colocando você ter que ficar sem aquilo que você está querendo muito, você sente uma desvantagem, um ódio, né, uma raiva, né? Por que não posso ter, né? Nesse sentido que é uma tortura, você ter que privar-se daquilo que você quer e trai as esposas. Aqui também tem... Freud quer falar? Fala, Freud. Talvez está esbarrando, né? Então, aqui fala, né? O menino, vendo que a mamãe é a causa dela ser tão malcriada, dei-lhe muito murro nas ventas para obrigá-la a respeitar-me, porque não tolero que alguém, seja quem for, me desrespeite. Eu pressuponho aqui também, vou falar minha opinião, que eu fiquei um pouco com esse pressentimento, que o romance seria um pouco autobiográfico, né? Esse moleque seria o próprio autor, que saiu mais cedo para estudar na Bahia, devia ser meio assim também, do jeito que ele é com as mulheres. Depois, né, ele tinha uma relação de autocastigo ou alguma coisa com essa menina e com a mãe, né? Porque ele diz lá no ponto que vai para o navio e não para a Bahia, né? Cria um desvio. Dona Adélia, ouvindo... Eu cheguei até a achar que ele era apaixonado pela irmã. Eu ia tocar mais um. Sim, fala, Juliana, percebi Stone também. Isso aí. O autor do texto colocou o porvir aos pés de uma mulher perdida. Por aí. Por isso que era bom ler um pouquinho mais dos poemas dele. Tem alguns poemas lá e parece que a formação infantil está na ligação desses poemas, tá? Até aquele outro livro também que você comentou, eu li um pouco, tem a ver com isso, né? Ele se apaixona por uma mulher casada, e força, né, a mulher casada a ficar com ele. Ele tem essa coisa. Como que é estruturante, então, a formação infantil, né? Porque lá para o comandante do navio, ele vai reclamar assim, eu não suportava minha mãe e minha irmã, porque era bondade demais, era um sei lá o quê, e ele não conseguia, muita falsidade, alguma coisa assim. Então, escutando isso que o filho era... Ele tinha ódio, então, aqui, né? Por aqui ele tinha ódio, ó. Tá? Vendo que a mamãe é a causa dela ser tão malcriada, dei-lhe um murro nas ventas. Esse malcriado aqui é um malcriado ao contrário, né? Uma boazinha. Malcriada de tão boazinha, de tão enganosa que é, né? Que teve que dar uns... Às vezes a sua, que é a sua mãe, porque sua mãe ou seu pai te dá, é como se fosse uma vingança. Dona Adélia, ouvindo do que eles levaram. Pode ser.
Dona Adélia ouvindo as insólitas. Então, escutar isso de um rapaz, né? Mas, meu filho, eu e a sua filhinha, a sua irmãzinha, nós somos umas santinhas aqui, né? Santinhas demoníacas, né? Olhando para ele, porque bondade demais faz mal, né? Olhando para ele e sem poder acreditar o que acabava de ouvir, né, por parecer impossível, no fim de alguns segundos, passada a estupefação, quando Adelino procurava desvencilhar-se dela, a senhora de Adriano lançou mão de um chicote com que costumava mansurrar os escravos e, pela primeira vez em sua vida, atreveu-se a castigar o filho com tão aviltante instrumento. Aqui é o autor levando uma surra da mãe, né? Enquanto ela o castigava, Margarida, abraçada com sua mãe, pedia-lhe, pranteando, que não o castigasse, porque então ver-se-ia obrigada a mentir quando ela, de outra vez, lhe perguntasse qualquer coisa relativamente ao irmão. Aqui a gente vê todo o drama social, né? Que o Machado vai depois chamar de petalogia, assim, um jogo de palavras. Você mente, não dá certo. Você fala a verdade, também não dá certo, né? E sempre vai ter a perturbação, que você tem que apanhar, bater. A vida é bullying, né? No meu o castigo que vinha lá, no meu tempo, o castigo era a surra que a gente dava de si, né? Ou já chegou o meu tempo que eu me autocastigava sem nem saber se eu tinha feito errado. Eu nem tinha feito errado. Sei. Só bati nas minhas próprias costas. Hoje em dia, o castigo é você tirar meia hora de celular, dona. Hoje o castigo nosso é ficar aqui lendo esse romance de uma hora dessa, 8 horas da noite, né? Hoje o castigo é ficar aqui se torturando sem levar chicotada nenhuma, né? Terminado o castigo, Dona Adélia obrigou a ficar em pé no meio da sala, com os braços cruzados, sentando o joelho à filhinha, em presença do rebelde, dizendo e beijando-lhe as faces. Não, minha boa filhinha, como já tenho dito, nunca deves mentir, seja qual for a causa que te force a mentira, porque Deus é a fonte eterna da verdade. E aquela religião, né? É pior que o assassino que mata para roubar, porque assassina a própria consciência. Criado num puritanismo exagerado, só pode virar libertino, né? Também tem isso. Rouba a Deus o inviolável respeito que se lhe deve. Portanto, no dia em que eu chegar a encontrar-te com mentira, em mentira, deixarás de ser minha filha e castigar-te-ei com mais rigor ainda do que acabo de fazer aquele insolente. Não penses que é por eu querer-lhe mal que o castigo, é porque desejo vê-lo feliz, tá vendo? Vou dar uma surra em você para você ser feliz. E hoje procuro corrigir os erros, enquanto é menino. Quando ele for homem, conhecerá então que o que hoje faço é unicamente para o seu bem. Não deixe de ter um pouco de verdade nisso, tá? Porque meu pai me batia assim a cada 15 dias, no mínimo, né? Uma surra violenta. Também era bom para aprender a respeitar as leis, né? Porque se deixasse solto, eu tinha incendiado o bairro inteiro, né? Uma vez fui eu com um vizinho meu, minha idade, assim, uns 9 anos, no quintal do vizinho. Aí tinha que atravessar um mangue, né? Lá do outro lado tinha um milharal lindo. Tacamos fogo no milharal. Aí ficava no meio do mato observando a Dona Júlia e seu remo. Mais um balde de água, Dona Júlia, vai incendiar tudo. E a gente assistindo, a gente fazia o filme na realidade. Eles carregando o balde de água, jogando no milharal. Falei isso para o irmão meu, ele falou assim, mas qual é o prazer de fazer isso? Ele era tão santinho que ficou tudo introjetado para dentro, né? Quer dizer, um pouco da maldade tem que pôr para fora, né? Mas depois disso vinha aquela surra, né? Meu filho, você botou fogo no milharal do seu remo. É preciso ter um pouco também o medo da polícia, o medo da lei, né? O pai dá esse medo. Lá naquele filme, naquele ponto, Uma Volta ao Redor de Mim Mesmo, ele fala, né? Meu pai ralhou comigo. À noite eu estava dormindo, não conseguia dormir. Mas depois eu ia de novo. Então é preciso você experimentar, atravessar o Rubicão, levar uma surra e experimentar de novo, senão você não consegue nada na vida, né? Então Para combater o mal, você precisa conhecer o mal. pouco isso, para combater. Se eu não Você não tiver conhece roubado o nada mal, nunca, como é que eu vou corrigir alguma coisa? Por conseguinte, minha filha, eu
Tu que tanto amas, nunca deves pedir-me que o não castigue. Toda vez que ele merecer, porque não deves querer vê-lo perdido e para sempre desgraçado. Está ouvindo o que a mamãe diz, maninho? Perguntou Margarida. Ó, tá vendo, viu? Adelino, que estava furioso, não só contra sua mãe, como contra a irmãzinha, apenas esta foi se lhe aproximando, deu-lhe tamanho rapelão, que a pobrezinha caiu no chão redondamente e vai embora. A pobre menina havia fraturado o braço esquerdo pelo terço inferior, aflita com o estado da filha, aí sim ela vai chamar o pai. E foi isso? Pergunta Adriano ao chegar, vendo a filhinha desfalecida nos braços maternos. Dona Adélia referiu-lhe o que se havia passado, mas procurou de algum modo desculpar o filho, com medo, né? Porque temia que Adriano, com o gênio eminentemente irascível que tinha, se o castigasse, fosse capaz de matar o filho. Interessante, Margarida, deitada, sem sentido, sobre os joelhos de sua mãe, que desgrenhada e lagrimosa, parecia querer chamá-la à vida à força de beijos, também não era suficiente para desmaiar, né? Mas está aqui a cena, né? Isso aí que eu achei interessante, porque a mãe, né, faz a histérica, né, e sempre desmaia quando está numa situação assim, que ela não sabe o que fazer, e a filha aprendeu com a mãe. Isso aí, perfeito. Hoje, isso aqui, chega o camburão da polícia, leva tudo para a delegacia, Lei Maria da Penha, ECA, né, aquele Estatuto de Adolescentes Jovens, e tirou aquilo que acontece nos lares, que dá a formação estrutural da pessoa, né, desviando um pouco. Você tem mais medo hoje de dar um tapa do que por causa da polícia, né, o que é pior ainda, né. Formava com ela um quadro sublime, ó, a mãe e a filha, né, naquele lance lá, assim, as duas, e o demônio lá, né? Que aqui é por isso que vai ser enviado para o navio. Tá vendo como é que ele diviniza as duas? Isso aí. Deve ter sido feito mal a ele isso, né? Um quadro do céu, ó. Divina palidez de seu rosto virginal resumava um riso que, se estivesse na mudez de seu delírio, pedindo perdão a Deus para o delinquente. Adriano mandou imediatamente chamar o médico para encanar o braço da mísera criança, terminada a operação, e depois que o médico retirou-se, ele desceu para a loja e mandou procurar o filho, que, amedrontado, tinha refugiado-se na casa de Aurélio, que era o tio, né? Aurélio era o sócio do Adriano na casa comercial. Aurélio era o padrinho, né? Amigo do Adriano. E padrinho, né? Sócio, amigo, né? Aqui era sócio, ó. Sócio de Adriano na casa... Sócio e amigo desde a infância. Isso. Conservaram a mesma... Eu gosto mais do dicionário. Não Isso. podia perder. Dicionário. Ô, Freud. Amigos desde a infância, conservaram a mesma amizade até aquela época. Filho único de pais nimiamente abastados, Adriano herdara por parte deles a avultada riqueza e, querendo proteger o seu amigo, que então era paupérrimo, estabeleceu a dita casa comercial sociedade. Apenas estabelecido, Aurélio de Campos casou-se com uma rapariga bastante pobre, poucos meses antes de Adriano se casar com a filha de um fazendeiro, que era a Dona Adélia. Foram pais quase ao mesmo, provavelmente pela sociedade que se casou, né, com um homem rico. Foram pais quase ao mesmo tempo, com a diferença unicamente do espaço que mediou entre o casamento de um e de outro. Aurélio convidou Adriano e a senhora para padrinhos do filho, e quando Dona Adélia deu à luz a Adelino, foram igualmente para Adriano. Então, foi criada aquelas duas famílias, né, que é comum acontecer isso, né, muito comum. Homem de extrema boa-fé para com as pessoas, com quem se relacionava, nunca nutria a respeito delas a mais ligeira desconfiança e foi embora. O que Aurélio dizia era o evangelho. Quando Adelino entrou na casa, achava-se em tal estado de excitação nervosa que Aurélio, que estava à mesa jantando com a família, foi perguntar a ele o que era. Não quero mais estar em casa do papai. Foi a resposta que o garoto deu, né? Por quê? Perguntou ele. Padrinho, né? Porque já não posso suportar a mamãe Amanda, né? Ó. Já jantou? Não tenho vontade de jantar. Aurélio ajuizou logo que o menino havia cometido alguma falta gravíssima em casa, nada mais lhe disse e continuou a jantar.
Apenas acabou e antes que a pessoa por quem Adriano mandara procurar Aurélio se lembrasse de ir à casa dele, Aurélio vou levá-lo ao compadre. Por que maltrataste daquela maneira tua irmãzinha, meu filho? Pergunta brandamente o pai ao rebelde menino. Este, animado pela brandura com que lhe fora feita a pergunta, impertiga-se todo e responde com descomunal desabrimento e insolência. Porque já não posso suportá-la e peço-lhe que me mande daqui para fora, para a corte, para a Europa, conquanto que não veja mais a mãe e a irmã. Tá vendo? Quando repete muito, né? Tem alguma birra aí, né? Pois tão más são elas que não deseja mais vê-las? A falar a verdade, nunca vi criaturas piores. Pois, meu filho, vou fazer-te à vontade, mandando-te daqui para fora. Pode retirar-te. Adelino retirou-se, ficando só com Aurélio. Adriano disse-lhe com lágrimas nos olhos e soluços: o que é que eu faço, né? O que parece? Que merda eu faço aqui para frente com esse rapaz? É horroroso. Eu não formava a mais ligeira ideia do que fosse aquele menino. Torna Aurélio com ar assombrado. O compadre dirá, portanto, o que faria no meu caso. Castigá-lo-ia proporcionalmente à gravidade da falta que acaba de cometer. Desde já retiro minha proteção e repito que deve castigá-lo muito severamente, porque dissimular tamanho tão insólito e monstruoso procedimento seria predispô-lo a coroçoá-lo a ser mais tarde. Então, é assim, fica com ele em casa e vai corrigindo o filho, né? Aurélio demorou-se ainda alguns instantes, enquanto Adriano referia-lhe o que tinha acontecido. Logo que o compadre retirou-se, ele mandou chamar o Adelino, que prontamente veio. Fala-me francamente, meu filho, que assim procurava um pretexto qualquer para não castigar o menino, porque temia a irascibilidade de seu gênio. O próprio pai tinha medo de começar a bater e não parar mais, né? Já sabes quanto abomino a mentira. Por que é que tanto aborrece tua mãe e tua irmãzinha? Eu acho que é a quarta ou quinta vez que fala isso, né? Porque não quero ser castigado injustamente por uma ou por outra. E a minha odeias também? Não, porque papai nunca me maltratou. Se alguma vez se arrepende, se me repreende, falo sempre com muita brandura e... Aqui tem um jogo aqui que não sei, né? Tu mesmo confessas. Até hoje tenho te tratado como verdadeiro amigo com os meus conselhos e exemplos. Tenho procurado imprimir-te no coração. Aqui faz o pai bonzinho. A mãe é a primeira corretiva e depois o pai que seria o bom. No entanto, acaba de mostrar-te completamente refratário às minhas salutares advertências a ponto de me inspirares horror pelo desrespeito à mãe, à sua irmã, comigo, todo mundo, né? A irmãzinha. Nunca viste criaturas piores que elas e desejas retirar-te daqui, já que não pode suportá-la, né? Pois bem, meu filho, como tenciono fazer de ti um homem útil ao teu país, vou propor-te a bordo de um navio com ordem expressa ao comandante para que não consinta que venha à terra e te castigue rigorosamente. Prefiro a bordo de todos os castigos, ainda os mais bárbaros e injustos, infligidos por um estranho, por um miserável qualquer, porque fica-me o direito salvo de matá-lo ou de arremessar-lhe ao mar, fugir e depois de tornar-me homem, vingar-me cabalmente daquele que... Então ele imagina, né, uma solução com estranhos, que ele possa agir dessa maneira. Ouvindo isto de uma criança de 11 anos, Adriano perdeu todo o sangue frio e antes que o perverso menino pudesse evitá-lo, ele segurou pelo braço e arrastando-o a um quarto, aí trancou-se com ele e pôs-se a castigá-lo de um modo horrorosamente bárbaro. Então, isso que a mãe tinha medo, né? Era um pai bonzinho, conversador, mas passou do limite. Era exatamente o que Adriano tanto havia se esforçado por evitar. O desgraçadinho, já não podendo mais suportar o castigo, perdeu de todo sentido e começou a deitar grande copa de sangue pelo nariz. Foi então que Adriano, aterrado, saiu, trancou a porta do quarto e correu à casa do seu médico, a quem referiu o que acabava de fazer. O médico imediatamente acompanhou o pai da vítima e, com a maior solicitude, prestou a vítima todo o socorro necessário.
Recobrados os sentidos ao termo de meia hora, pouco mais ou menos, e com o consentimento médico, Adelino foi de alta noite conduzido para a casa do padrinho, a fim de poder lá curar-se, já que sem que Dona Adélia soubesse, escondendo da mãe, né? Com efeito, a mísera senhora, preocupada como se achava com o padecimento da sua Angélica Margarida, nem de Adelino se lembrava, senão para mais acicalado e profundo tornasse-lhe o desgosto de ver a filha naquele estado. Se fosse ver o rapaz, ia ficar com mais pena dela, né? Não sabendo que ele tinha voltado à casa e, por conseguinte, ignorando o bárbaro castigo que lhe tinha sido infligido, perguntou de noite ao Adriano. Está na casa do padrinho, falou ele, o pai, né? Mandei para lá porque teve a ousadia de dizer-me que não desejava estar aqui, por não suportar a sua presença e a presença da irmã. O autor repete essa frase um monte de vezes, ó. Sempre com esse mesmo motivo. Adriano, sem mentir, ocultou parte da verdade, né? Ele não mentiu, mas escondeu a verdade. Conhecendo os extremos da pobre senhora por seus filhos, temia que ela, ao saber que Adelino se achava moribundo em consequência do horroroso castigo que recebera, enlouquecesse de dor ou de desespero, mas o amor materno estabelece prisões tão fortes e misteriosas entre o coração da mulher e o fruto querido das suas entranhas, que este nada pode sofrer. Está vendo? Que ela imediatamente não sinta vibrar-lhe dolorosamente todas. Então a mãe, né? Se der uma surra no filho, a mãe sente dor. Foi por isso que Dona Adélia, não tanto pelo tremor da voz e pelo aspecto sombrio do marido, como por esse estima íntimo que sentem as mães, todas as vezes que a desgraça fere-se de um filho, ainda mesmo na ausência delas, perguntou quase aterrada: e o que é que você fez, Adriano? Não acho que eu devia dar um severo castigo? Sim, mas eu é que quero castigá-lo. Aqui, vendo? Falou aqui, né? Quando, Adélia? Qualquer dia, depois que a nossa foi ficar boa. Talvez já eu o tenha mandado para a corte. Dona Adélia sentiu comprimir-se-lhe o coração e desceram-lhe as lágrimas pelas faces ao pensar que seu filho tinha que ausentar-se sem que ela pudesse tornar a vê-lo antes de partir. Logo, porém, consolou-se porque, ao menos, se ela não podia tornar mais a vê-lo, ele estava livre do castigo desumano que o pai lhe poderia infligir, tá vendo? É melhor ali do que sofrer a tortura do pai. Se tomasse assim a tarefa de castigá-lo. Pobre mãe, mal podia imaginar o estado em que se achava o desgraçado Adelino, resignada e de algum modo satisfeita com a resolução do marido a respeito do filho. Disse-lhe: eu mesma não desejo ver aquele ingrato e estimo que o mande para a corte o quanto antes. Então, a posição feminina, né? O que ela não queria, de repente ela passa a querer. Dizendo isso, dona... Eu acho que, na verdade, né, ela nem queria que ele fosse, né? Porque ela queria afastar o pai com medo do castigo mais severo. Pensou que conflito? A mulher tem umas artimanhas, né, para não ter autoridade do marido, né? Ela usa de uma artimanha. Foi interessante como o autor percebe o elemento feminino, né? Ela tinha em vista afastar da cólera do pai, então ela perdia o filho, mas salvava ele de apanhar muito, né? Tinha medo do pai, depende como bate, pode deixar aleijado mesmo, né? Do 7º dia em diante é que ele começou, felizmente, a melhorar, e ao termo de uma quinzena achava-se completamente... Então ele ficou lá na casa do tio, né? 2 semanas. Foi então que, a pedido de Adriano, Aurélio trouxe o afilhado para a corte, pô-lo a bordo de um navio de guerra e fez ao comandante as mais severas recomendações contra o menino em nome do pai deste. Quem levou foi o tio, né? No dia seguinte ao da partida do filho, Adriano disse à mulher que o tinha mandado para a corte a fim de seguir a vida marítima. A pobre senhora, que nada podia fazer em favor do rebelde menino, aprovou a solução do marido
E então começou a viver uma vida duplamente amargurada, tanto pelo padecimento da Margarida, como pela saudade do Adelino. Margarida, logo que foi melhorando o seu incômodo, já tinha um braço quebrado, né? Não cessava de perguntar pelo irmão, ao que Dona Adélia respondia que ele, não querendo estar mais em casa, fora mandado por Adriano para a corte a fim de aprender a navegar. Era esta, com efeito, a convicção de Dona Adélia, porque o seu marido lhe tinha dito e ela acreditava cegamente nele. Mas a Angélica, menina, ao saber que o irmão se tinha ausentado, caiu em profunda melancolia, que deu sérios cuidados não só aos pais, como ao médico que a tratava. Para que ela reassumisse a sua alegria habitual, foi preciso que a convencessem de que Adelino breve voltaria e tal. Capítulo 3. Um comentário. Teve gente que leu, né? Eu queria chamar o médico dos pais, a atenção dos pais. Tinha prazer em ir contra a lei, tinha prazer na punição. Parece o princípio da morte em vida, né? Eu não tive tempo de acompanhar o texto antes de a gente estar na leitura dinâmica aqui. O que seria alegria virtual? Como? O que seria alegria virtual? Alegria virtual? Talvez é que a gente tem aqui, né? Tudo virtualmente, né? Foi o que eu pensei, mas alguma eu achei um pouco bizarro. imaginária, né? Aqui tem um participante, Casé Organizadores. Não sei se chegou a ler o texto, não sei se recebeu, né? Eu não me lembro de ter anotado esse telefone. 6 meses decorreram sem que Adelino se lembrasse de escrever, quando não a sua família, com quem tinha saído descontente, sem justo motivo, ao menos aos seus companheiros de infância, entre os quais o primeiro era Faustino, filho de seu padrinho e afilhado de seu pai. Entretanto, Adriano tinha sempre notícias dele por intermédio de seu correspondente na corte, mas fugia de comunicar à mulher a filha para não afligir. Adelino, apenas embarcado a bordo da fragata Constituição, compreendeu logo, graças à robustíssima inteligência de que era dotado, os penosos trabalhos e a vida ingrata que tinha de suportar daquele dia em diante. E de pronto subiu o seu ódio contra os pais, a irmã e o padrinho, que ele culpava de terem concorrido para que tivesse de passar por tamanhos trabalhos nos primeiros anos de sua existência, quando sua alma prendia-se ainda com tanto enlevo aos brincos inocentes e às encantadas ilusões da infância. Então, a bordo do navio estava revoltado, né? Concentrado, porém, no fundo da alma, todo o seu ódio, protestou que, dentro em breve, faria do comandante o seu maior amigo, tornando-se pontualíssimo nos seus deveres e um dos melhores marinheiros da fragata. Estratégia de conquista que ele adotou, né? Diz aqui. Formado assim o seu plano de futuro, não é um plano, né? Na mesma noite que sobreveio ao dia em que embarcara, dirigiu-se ele à câmara do comandante, que atentamente consultava um mapa geográfico. Senhor comandante, dá licença, que deseja? Obter de vossa senhoria um favor, diz o menino, sem se desconcertar com o tom áspero do comandante. O que você quer, rapaz? Já tão cedo pede-me um favor? Fica ao arbítrio de vossa senhoria fazer ou não, responde o intrépido menino com um certo tom de acrimônia. O menino era muito arrogante também, né? Assim, pela idade dele, bem arrogante, porque essa idade, às vezes, eles são arrogantes com a família, né? É comum, né, nessa fase de adolescência, mas uns de fora não, né? Pois é. Mas ele está exigindo, como que assim, para confirmar para o comandante, né? Ele queria ser amigo, mas mostrando serviço, que ele vai mostrar para frente, lendo muito, né? O comandante percebe isso nele. Tanto que ele finge que é durão, mas não é. O comandante percebe, ele é igual, isso aí. O comandante é tão sem vergonha quanto o garoto. O comandante ficou maravilhado do desembaraço, tá vendo? É porque quando você vê um moleque resolvido, você gosta dele.
Eu, pelo menos, gosto, prefiro assim. Hein? O mais atrevido, né? Geralmente a gente agrada assim, né? Pegar um menino... Eu lembro de uma história de um filho que, assim, dentre os filhos, ele não era tido como o filho que ia para a escola técnica. E quando ele foi para a escola técnica, os pais se surpreenderam, porque parecia que não era, mas era. E esse mesmo menino dizia que fazia, aprontava muito quando era pequeno, né? E aí continua assim de uma forma muito arrogante até hoje, né? E ele tá dando essa aula aí pra gente. Tem esse comportamento, né? Esse menino aqui, ele conquista pelo lado, assim, produtivo, ao mesmo tempo o comandante fica assim, como é que eu faço, né? O comandante ficou maravilhado do desembaraço e tom de seguridade com que lhe falara aquela criança, e apesar do propósito em que estava de mostrar-se o mais severo possível para com ele, segundo a recomendação do pai, não pode deixar de obedecer ao seu natural impulso de bondade. Levantando os olhos do mapa, encara atentamente o menino e pergunta com uma certa brandura, né? Que favor deseja então que eu te faça? Emprestar-me um compêndio de geografia para eu estudar. E a estratégia que ele fez aqui em cima de fazer esse bonzinho, né? Conquistar. É porque tem que fazer um pouco o jogo do outro, né? O comandante, ouvindo o pedido da criança, sentiu, tão comovido, que as lágrimas subiram aos olhos, e para que Adelino não visse, levantou-se bruscamente, dando-lhe as costas, respondendo com fictícia severidade, e por isso mesmo, cruelmente desabrida. Retire-se daqui, rapaz. Sai. Você vem falar com o comandante dessa maneira? Adelino contemplou o comandante alguns instantes, sorriu ironicamente depois, com todo sangue frio. Peço ao senhor comandante que me não poupe o trabalho, mas, como suponho que a bordo ninguém está condenado a trabalhar noite e dia, incessantemente, terei ao menos 1h30 à noite para dormir, então aproveitarei a essa hora para estudar, sem detrimento das minhas obrigações. O bom homem estava sentindo-se fraquejar e sempre de costas para o menino, fingindo que continuava a consultar o mapa, disse, batendo com o pé, fingindo que estava bravo, né? Não costumo repetir a mesma ordem. Vai embora daqui. Não vou te mandar amarrar, hein? Convulsivo estremeceu, abaleceu o rapaz que saiu. Queria desculpar minha ousadia, seu comandante. Já que o senhor mandou sair, dá licença, né? Eu vou embora. Foi embora furioso, então o seu desejo naquela ocasião foi arremessar-se ao mar, e é verdade, né? Se tenta uma solução, não consegue, você vai fingir que é bom, é recusado ainda, né? Vontade de se matar. Conteve-se, porém, porque o seu senso íntimo fê-lo convencer-se de que era preciso viver, porque muito importante seria a sua missão na Terra. Sozinho e triste, com o olhar embebido, aqui talvez o futuro médico, né? Porque o autor também, assim, ele tem um ponto de vista otimista, né? Porque a medicina é sempre um certo otimismo, né? Quando vai fazer medicina, tem um juramento de Hipócrates. Vai dar a vida para salvar. Nessa época do Covid, por exemplo, você via muita gente morrendo e não trabalhar assim mesmo, né? Quem é da área médica, enfermeiro, assim, eles têm um voto para salvar a vida. Terrível, né? Mas é o caminho. Tem uma tendência, então, à solidariedade, né? Sozinho e triste, com o olhar embebido na profunda e silenciosa escuridão daquele imenso deserto, ele deixava sua alma revoar pelo infinito, cogitando nos meios de poder um dia levar-se ao pináculo da glória, à altura das suas ambições. Para isso, era mistério estudar, estudar muito, mas faltava-lhe inteiramente os recursos, não tinha livros, nem podia comprá-los, porque até lhe estava proibido por pés em terra. Pedi-los ao imediato ou a outro qualquer oficial de bordo era correr o risco de sofrer o desacato e tal, e vai embora. Longo tempo aí demorou-se até que, sentindo-se com sono, acabou dormindo, né? Coisa estranha aquela criança que nunca deixara de estar um só dia, ao menos, com a sua família, em cujo seio encontrava todas as possíveis comodidades, todos os carinhos de todos os extremos, vendo-se de repente privado de tudo isto, se forçado a dormir como um cão sobre a tolda de um navio, exposto às intempéries do tempo, durante uma noite inteira, nem sequer uma lágrima de saudade verteu pela casa paterna, pelos jogos da sua infância, pelos seus travesseiros perfumados,
leito macio de sua mãe fora tanta vez o acalentar solícito aos doces extremos do seu amor. É um pouco que passa mesmo, né? Seja dessa maneira, ou parecida, ou diferente. A casa da mamãe é sempre a casa da mamãe, né? De nada disso, ao menos recordava-se saudoso, já que de seus pais e sua irmãzinha não podia ter saudades, porque os julgavam. Então, tinha decidido mesmo abandonar a lembrança benéfica. Que terrível natureza a daquele infeliz adolescente, de 12 para 13 anos, que será dele se Deus não tocar-lhe o coração com o raio de sua graça? Que gênero de educação será capaz de modificar profundamente aquela organização? Vendo? Excepcionalmente defeituosa, aquele caráter supremamente orgulhoso e altivo. Os conselhos, os exemplos e todos os salutares estímulos já tinham sido empregados improficuamente, nada dava certo. Teve uma vez que eu fui expulso da Escola Técnica Federal, faltando 4 meses para terminar o ensino médio, era agosto de 1975. Tinha uma professora de biologia, dona Magda, já vinha me querendo prejudicar, né? Um dia eu acho que eu gritei, porra, em sala de aula, porra, é bem alto. A professora Magda fez uma ocorrência para a diretoria, expulsou da sala. Aí, mandaram chamar meu pai. Meu pai nem sabia ler, coitado, comerciante lá de Tanguá. Reunião com a diretoria, os professores todos, uma mesa grande, assim, todos sentados. Aí meu pai chegou e falou assim, meu filho, o que que você falou? Qual foi o palavrão? Eles estão perguntando. Foi buceta? Foi caralho? O que foi o palavrão? Vai tomar no cu? E eu conseguia falar? Não saiu nada. Eu estou falando isso por causa disso aqui, ó. E quando eu vi meu pai indo na minha frente, cabisbaixo, olhando para o chão, eu atrás, olhei e falei assim, eu acho que eu vou matar meu pai, rapaz, é melhor parar com isso. Eu mesmo entendi que tinha que mudar um pouco. Aí um professor lá resolveu apostar em mim e falou assim, Adel, você não vai ser expulso, mas daqui para frente você não abre a boca, hein? Leva esse... Vocês não aguentaram o melhor aluno da escola 2 anos e meio? Por que vocês vão expulsar agora que falta só 4 meses? O professor Herbert Carneiro depois foi reitor aqui da UFES, ele era jovem na época. Aí ele falou assim, rapaz, eu comprei uma briga lá em seu nome, agora você faz o seguinte, tenta segurar essa onda aí, que você bota fogo na escola, faz esse inferno todo. Só falta 4 meses. Eu sei que eu chegava na escola, não falava nem com meus amigos, eu tinha medo assim, ó, o Adelmo falou comigo aqui que vai... Então, para não falar nada, eu passava reto. Nunca mais vi ninguém lá, fui embora. Consegui terminar o ensino médio na Escola Técnica Federal do Espírito Santo. Estou falando isso porque, assim, aqui é quando decide, né? Com 13, 14 anos, foi isso mesmo, 15 anos. Você está ali jogado no mundo, né? A lei do mundo não é mais a do pai em casa. O meu pai foi derrotado, ele estava vencido já, assim, não conseguiu mudar nada. Estava entregue à lei da sociedade. Ou você, estando entregue à polícia, né? Eles sempre dão uma chance, enquanto não é um delinquente total, né? Não era, por conseguinte, esse meio de correção capaz de modificá-lo, tá vendo? Nem porventura ele pudesse resistir. Trabalhos impróprios, desgostos profundos, golpes tremendos da adversidade, eram somente que devia obrar naquela natureza tão singularmente endurecida como o ferro sob o fogo, para depurá-la dos seus defeitos e deixar puro e intacto o que fosse nela aproveitável. É uma decisão interna, né? Quando você vê assim, pô, meu pai, coitado, eu derrotei meu pai, né? Ele cabisbaixo, viu o filho ser expulso, não sabia de nada. Depois que ficou sabendo que ia dar uma chance, né?
Falhei como pai, né? Sai de uma reunião dessa, na frente de 12. Terrível, né? Falhei como pai, meu filho perdido. Era efetivamente a bordo de um navio de guerra que existiam os mais poderosos elementos próprios para, se não de todo, ao menos profundamente neutralizarem os péssimos instintos daquele mísero rapaz, tanto mais quanto já tinha ele feito o pretexto de nunca incorrer na mais ligeira falta, cumprindo com toda a pontualidade as suas obrigações até captar a amizade não só do comandante, como de toda a oficialidade marinha. Tá vendo? Corresponde a esses 4 meses que eu falei que eu não fiquei bonzinho. Tive que ficar bonzinho, né? Cumprindo com toda a pontualidade as obrigações até captar a amizade do comandante e ficar assim, parecendo um santo, né? Um santo demoníaco. Era preciso, entretanto, que o comandante tivesse o grande tino indispensável para dirigi-lo e mantê-lo nessas boas disposições. Adriano, por conseguinte, tomou o verdadeiro partido que devera tomar a respeito do filho, mandando-o para, né? A decisão do pai estava correta, tá vendo? O corretivo do pai, quer dizer, funcionou. A vida no mar, assim como pode ser nociva a naturezas frágeis e timorata, pode, ao contrário, aproveitar grandemente os caracteres altivos e intrépidos, tá vendo? Não tem outra saída, né? Ou ele, como disse lá em cima, pula no mar e se mata, ou submete. Se nas primeiras é possível curvar-se ou extinguir-se de todo o germe dos Granhan, é certo que no segundo desperta, desenvolve as paixões nobres, né? O amor da glória, né? Eu acho que ele está falando do autor aqui. Ele foi ser médico, né? Na Bahia. Tomou jeito, né? Os pais falam assim, tomou jeito. Ainda bem que meu filho tomou jeito. Passou aquela fase demoníaca, agora ele está interessado em ser engenheiro. O caráter de Adelino era um destes. Dentro em breve teria ele de familiarizar-se com os perigos estupendos e colocado entre 2 abismos, a lutar com a força sublime da inteligência contra a força bruta dos elementos revoltos. Está vendo? Aqui ele usa uma metáfora, né? Entre 2 abismos, ou eu sigo um caminho, ou o demônio, ou bem ou mal, porque ele nascera para as grandes lutas. Algum Ou comentário? ele vai pela razão ou pela emoção, né? Isso aí. Ver se tem alguns comentários aqui. Vamos ver, né? Gente, meu comentário vai ser uma despedida, porque eu não sei o que está acontecendo aqui com o meu celular. Foi 4% e não quer carregar de jeito nenhum. E o texto é bem complexo. Depois eu comento com a gente nos grupos. Queria falar com a Juliana, aquele texto que um amigo de outro grupo mandou falando sobre enigmas, que eu achei bizarro. Ou eu mando lá no grupo nosso lá, né? Que agora eu adorei o nome, viu? Bernardo. Adorei o nome. É bem o nome do meu novo sobrinho. Ou então eu mando no PV. Mas eu vou ter que desligar antes que, senão vai cair aqui e eu não vou dar tchau para ninguém. Porque tá 4%. E não tá carregando e tá ligado. É uma E aí pena, qualquer né? coisa a gente vai falando nos grupos aí, hein? Tranquilo. Também já são 9h30. Eu acho que esse capítulo, 4, né? Falta mais 2. Falta um, é 5. Depois tem um 5º, né? Tá acontecendo alguma coisa energética aí de não carregar o celular. Porque não é possível. 4% ficou o dia todo no carregador. Vamos ver, talvez você consiga. Já No dia teve. seguinte, talvez você consiga. No dia seguinte ao que Adelino embarcara, a fragata Constituição em que ele se achava partiu para a Europa em 48, levando a seu bordo uma esplêndida mocidade. Naquela ocasião, porém,
Muitos desses mancebos, que conheciam perfeitamente o filho de Adriano Wells, procuraram evitá-lo, fingindo não conhecê-lo, por verem-no reduzido à mísera condição de grumete. É o título do livro, né? O desprezo insultante a que aqueles mancebos vaidosos condenaram o pobre Adelino foi mais um incentivo para que ele desejasse ser grande um dia, para olhá-los depois com altivez e sobrancelha. Tá vendo? Interessante. Isso aconteceu com meu filho. Ele Filho, era ateu, né? O Maciel. Ele era ateu e a professora estava obrigando ele a rezar o Pai Nosso, e ele falava, não, eu fico sentado aqui, né? Não atrapalho, mas também não quero rezar. Aí ela falou assim, quem não acredita em Deus não vai ser nada na vida. Aí, a partir daquele dia, que ele era um aluno, assim, médio, sabe? Ele começou a estudar muito, muito mesmo. Ele estudava o dia inteiro. Foi bom para ele. tá vendo? Interessante, né? Porque ele joga pelo lado da vaidade aqui, tá vendo? Ele chama vaidade no sentido do contrário, né? Mas a vaidade dos outros provocou o amor próprio dele, né? Tem que provar, né, para alguém que não é isso, né? O desafio à valentia, né? O comandante, que quando o grumete foi pedir-lhe o compêndio de geografia, teve vontade de abraçá-lo, dar-lhe o nome de filho, ensinar-lhe tudo quanto sabia, protestou aligerar o peso de sua triste condição e favorecer o seu desejo, apesar de continuar a fingir-se inflexivelmente severo para com ele, ó. Segundo a recomendação que lhe fora feita pelo padrinho, em nome do pai, a fim de que o rapazinho, conhecendo a enorme diferença que havia entre a vida que deixara e a que acabava de encetar, seriamente se arrependesse de ter desejado deixar com tamanha ingratidão a casa paterna, o comandante, dizemos, dirigindo-se ao seu irmão, que era um dos oficiais do bordo, pediu-lhe que protegesse Adelino o quanto fosse possível, porém de modo que ele não percebesse de que o mesmo comandante era conhecedor da proteção, tá vendo? Porque hoje essa história de politicamente correto, né, não pode punir, não pode brigar, tem sempre que ser bom, amoroso, afetivo. O método antigo era uma bondade fingida, né? E também porque, assim, eu acho que se o Adelino chegou a esse ponto, né, ele era sempre protegido, né? E dá a impressão, às vezes, até que pela mãe, porque a criança, né, se for corrigida mais cedo, ela não chega tanto quanto esse menino, né? Mas aí varia, viu? Aí não tem como saber previamente. Você pode bater, ele pode ficar até pior, ou mesmo que proteja, aí não se sabe, não. O que se sabe é assim, quando pensa... Verdade, Adel. É verdade. Quando você percebe isso aqui, ó, é um estilo diferente de hoje, né? Porque hoje você precisa dar beijinho, dar o pudim a ele, dar o livro na mão dele. Você não pode tratar ele grosseiramente, você está sendo frio com ele. Aqui não, o método antigo é o seguinte, ó, finge que você é durão. Não deixa perceber que amoleceu, né? Com efeito, logo que a Fragata, porque se ele se dispôs a estudar e né, não manter o rigor, com efeito, logo que a Fragata Constituição transpôs a barra do Rio de Janeiro, o oficial, sob pretexto de mandar Adelino fazer algum serviço, chamou a sua câmera, e aqui o oficial é o parente do comandante, e abrindo uma pequena estante, mandou que sacudisse os livros e os arrumasse depois na mesma ordem que estavam. O grumete não pegava em um livro que não lesse o título antes de começar a sacudi-lo, somente com o fim de saber de que se tratava. Enquanto ele fazia esse serviço, o oficial, para encaminhá-lo ao fim que desejava atingir, começou a dirigir-lhe diversas perguntas. Gosta da vida marítima? Então começou a estabelecer um diálogo aqui, né? Creio que nasci para viver no mar. E quem o impede de continuar nela? Não é na qualidade de mísero marinheiro estúpido, que eram os homens que não nascem feitos, fazem-se, ó. É a bordo dos navios que se formam os grandes nautas. Entretanto, seu comandante pensa o contrário do que vós seria. A bordo não se estuda, trabalha-se. Deseja, então, instruir-se? Desejo ser um dos maiores, dos mais... Aí ele fala, ó, né? Ser um guerreiro, responde Adelino, voltando-se rapidamente para o oficial, que sentiu profunda estupefação ante a voz entusiástica, o olhar encendido e a atitude imponente daquela criança. Que preparatório já tem? Aí ele fala um monte de língua aqui, ó. Inglês,
francês, o idioma de meus avós paternos, meus pais me ensinaram desde a infância, história, geografia, trigonometria, geometria. Para o curso de marinha, falta unicamente um pouco de geografia astronômica, que eu vou ensinar. Adelino encarou com surpresa o oficial que, sorrindo-se da espécie de assombro em que o via, perguntou: então, não crê que eu possa ensinar geografia astronômica? Creio e admiro a extrema bondade do senhor oficial. Eu tenho um envolvimento aqui, né? E se não tiver envolvimento nenhum, resgate nenhum também, como é que vai ser, né? Sempre que tem um extremo perigo de castigo, tem que ter uma pedra de salvação, assim, alguma chance, né? Para ver se a pessoa agarra, né? Tinha um sobrinho meu alcoólatra, completamente perdido, que eu sempre falava assim: rapaz, o dia que você precisar, me procura. Uns 15 anos assim, vivia caído no chão, 365 dias por ano na casa da minha mãe lá. Um dia ele apareceu lá em casa, aí eu, cheio de serviço. Nessa hora tem que encher de serviço, né? Aí ele vai mexendo, vai, conseguiu entrar na engenharia, mas não largou a cachaça, não. De vez em quando ele está em crise. Procure aí no meio desses livros o compêndio de geografia de Gautier e decore de hoje para amanhã as páginas que puder, quando sobrar tempo. É isso aí, dá atividade, tá vendo? Adelino teve desejo de ajoelhar seus pés e testemunhar assim a sua profunda gratidão pelo imenso benefício. É que está exagerando, né? Ajoelhar demais, assim, mas que bom que me deu tarefa, né? Que bom que me deu tarefa, é isso aqui. Acabe de arrumar os livros e leve o Gautier depois que o tiver bem decorado, vamos estudar o mapa. Advirto-lhe, entretanto, que procure evitar o seu comandante, o surpreenda estudando. Ó, aqui fingiu, né? Faça-o de modo que ele não veja. Estude escondido do comandante. Daqui a pouco ele fala para o comandante: olha, está no quarto estudando, mas não vai lá ver, não. Terei toda a cautela, disse o grumete, acabando de arrumar os livros. O oficial saiu e pôs-se a passear em frente à sua cama. Adelino saiu. Vou por conseguinte estudar, torna o grumete, fazendo ao irmão do comandante rasgada a cortesia e retirou-se. Adelino começou a estudar com tanta vontade e aplicação que, ao termo de 3 meses, sabia o melhor possível todo o compêndio de geografia, um pouco parecido com o que o Adelmo fez para terminar a escola técnica. O oficial, que começou a amá-lo como ele fora seu filho, comunicava sempre o pasmoso adiantamento daquele extraordinário menino ao comandante, que não menos que o irmão já o amava também, gostava dele, estava admirava, né? Adelino, cônscio de si, do quanto valia, já começava a olhar com a superioridade os demais. 2 anos de estudos práticos e teóricos foram bastantes para que o talentoso adolescente se pusesse em estado de poder manobrar o navio com nas mais difíceis e arriscadas circunstâncias. Aprendeu, né? Nenhum outros mancebos que tinham feito o curso regular da Marinha aproveitara tanto quanto ele, ó. O filho de Adriano tinha consciência disto, e muitas vezes, revoltado com a vaidade dos mancebos, que costumam tratar com desprezo, dizia para si: pobres, né? Logo que a fragata Constituição voltou ao Brasil, dirigiu-se a bordo dela por pedido de Adriano, o padrinho de Adelino, que era o Aurélio, né? Dizendo que o pai mandava buscá-lo porque queria que ele seguisse a carreira comercial. O comandante sentiu nimiamente que naquele menino, de tão belas esperanças, tivesse deixado uma carreira para que voltasse para lá, né? Como, porém, não podia ir de encontro à resolução do pai, que não era pai dele, né? Não, senhor comandante, por coisa nenhuma deste mundo deixarei mais a vida que há 2 anos encetei. Já é muito tarde para começar uma carreira nova e ser comerciante com o pai. É em nome de sua mãe e de sua irmã que venho pedir, ia dizendo Aurélio, quando Adelino, sentindo-se enternecer, né, deve ser, ao ouvir falar em sua mãe e em sua irmãzinha, o interrompeu, fazendo um extraordinário esforço para não ceder. Nada mais determina, seu comandante. Determino, disse o comandante, revoltado contra o procedimento do rapaz. Determino que obedeça a ordem do pai, para voltar para casa, né?
Aqui, se a gente for prosseguir, 9h40, né? Vamos dar uma encerrada aqui nessa leitura. Se tiver algum comentário, né, alguma pergunta, vamos aproveitar. Porque eu vou procurar aqui. Acho que eu não salvei aqui, não. Ali. Aqui Ali. tem. Peraí. Aqui tem, né, para mostrar um pouquinho mais ainda. Gente, olha, eu vou dar uma boa noite aqui. Tem um menininho aqui chamando a vovó para dormir com ele. Tá. Tá bom? Boa noite. Obrigado, Márcio. Obrigado por ter Eu que aparecido. agradeço. Aí a gente continua lá a digitação, né? Aqui eu só ia mostrar também isso aqui, ó. Tem um que tá pequenininho, mas acho que dá para ver. Ari Purana, né? Está aparecendo aí. Deixa eu ver se aumenta aqui, né? Como é que aumenta isso, hein? Vamos aumentar, não, né? Dá para ler aí. Ari Purana, o cego, o espectro da floresta e o grumete que nós começamos a ler. Então, nós estamos aqui com 4 obras nunca lançadas, né? Nesse trabalho com o Machado, nós estamos recuperando esses autores da época que o Machado lia. Isso aqui é da década de 70 já, né? Então, esses livros, né, que o Machado lia porque ele era editor da revista Semana Ilustrada, ele quase que obrigatoriamente lia, né? Uma revista semanal de 8 páginas, né? Então, ele tinha uma formação baseada no que ele lia e confirmava, através do que ele lia, o que ele também escrevia, né? Você tem um interlocutor. O interlocutor é aquele que escreve ao seu lado na mesma revista, no mesmo jornal, né? Com o perfil que cada um tem, né? Se alguém quiser encontrar alguma coisa mais da biografia para esclarecer-se sobre o Constantino José Gomes de Souza, hoje ele é conhecido no Sergipe como o maior escritor do Sergipe, né? Um dos maiores lá da cidade. Aqui em Vitória, no Espírito Santo, nós temos o Rubem Braga, né? Que é de Cachoeiro. O Sergipe é esse escritor aqui. Quer dizer, enquanto a gente está de bobeira estudando, aqui tem o Auricurano, ó, tá vendo? Esse monte aqui, ó, que aguarda ser digitado, né? Aqui tem um monte que aguarda ser digitado, tá vendo? 35 capítulos, pequenininhos, né? Tem outro aqui, o Cego, ó, tem menos esse. O Espectro da Floresta é um livro completo, que ele foi, na época, lançado, ó. Esse tem um livro. O Espectro da Floresta. Vou mostrar só mais esse, depois a gente encerra, né? Ó. O Espectro da Floresta. 54. Aqui o autor, né? Estava com 25 anos de idade, é de 1920, 24 anos. Gomes de Souza, ó. Constantino José Gomes de Souza. 56 foi publicado. Tá? É um livro de 130 páginas.
foi publicado na época e nunca mais apareceu. Tem só o PDF que foi digitalizado, né? É uma peça de teatro, ó. Para mim, eu tenho a questão assim, como é que um autor igual esse, né, que escreveu Sublimando, não conseguiu se reposicionar na realidade, né? Porque dá a impressão que, como a gente vê no Machado de Assis, ele não era... O Machado sabia o que estava fazendo e sabia o que queria na vida, né? Então, quando ele escrevia intencionalmente. Ele tinha aquele troço agarrado ali como objetivo. Por isso que ele fala que a literatura dele era terapêutica, né? Era o sentido da vida para ele. Ao mesmo tempo, assim, eu sei o que eu estou pondo na minha literatura. E quando você faz aquilo que você faz, assim, com essa intencionalidade, dando o seu recado, vamos falar assim, é mais difícil se perder, tá? Eu penso um pouco assim, né? Não sei se estou correto ou não, mas dá a impressão que a literatura não teve o elemento suporte, a alma exterior, vou falar igual Machado, a alma exterior, não, ele era um divertimento. Escrevia como exibicionismo, assim, um poema, né? Vou fazer um poema. Mas não era a alma exterior dele, não era. Com relação à alma exterior, ele era um pouco solto, né? Avoado, assim. Então, porque se você tem uma família, né, que tem umas crianças, assim, você não vai falhar como pai, né? Supostamente não. Ao mesmo tempo, você tem também, no caso do Machado, não tinha filho nem, mas tinha literatura, né? Que ele disse que criou um método psicológico, né? Que eu estou agora melhorando um pouquinho no meu livro devido ao hipnotismo, né? Naquele capítulo do hipnotismo que o Machado se localiza brincando com uma hipnose, ele finge que hipnotiza alguém assim para poder roubar o dinheiro. Ele está fazendo o caminho contrário, né? Porque o Freud ficou hipnotizado pela ideia de que ele tivesse descoberto uma nova ciência. Se o Freud queria aplicar método hipnótico num doente, para o doente vir a dizer a ele o que ele fazia que ficava doente, em estado de hipnose, se era essa a intenção do Freud, a intenção tem um equívoco, né? Que primeiro ele tinha que aplicar hipnose nele mesmo, para ele ver o erro dele. Ele estava hipnotizado pela ideia de ter criado uma psicologia que fosse igual uma medicina, assim, igual a metiolate que você passa no medicamento, numa ferida e cura. A psicologia não é igual à medicina, né? Ela não é curativa. Então, ele estava hipnotizado. E o Machado é mais inteligente com relação à hipnose. Porque ele mostra, por exemplo, a hipnose lá em Anjo das Donzelas, né? Como que a Guiomar hipnotiza a baronesa para ficar com o Luiz Alves, como que a Capitu hipnotizou o Bentinho. O hipnotismo não é... Entende? O hipnotismo é isso aí. E naquele conto que nós lemos do hipnotismo, o Machado sai fingindo. Alves manda o Moreira assinar os seus atos. Isso aí, lá em 11 anos, né? Então, o hipnotismo é você ser apaixonado por Bolsonaro, ir lá em Brasília quebrar tudo. É hipnotizado, né? Por um ideal. Uma ideologia hipnotiza, né? A pessoa fica hipnotizada pelo ideal. E o Freud estava hipnotizado pelo ideal do eu dele mesmo, né? Hipnotizado pelo próprio ideal do eu. A ideologia do Freud era ele ser o criador de uma nova ciência. Aí depois que ele desmorona, ele vai publicar Luto e Melancolia. Aí aparecem as dores no Freud, que ele descobre que estava enganado, né?
Então, o hipnotismo em Machado é muito mais inteligente do que em Freud. Esse capítulo eu melhorei um pouco no livro. Quer dizer, o Machado tinha na literatura dele, então, essa alma exterior que era o suporte externo. Ele não podia descuidar. Enquanto que o nosso autor aqui, né, que era excelente escritor, mas ele descuidou, porque a literatura não era sempre a imagem, é isso aí. Se eu tenho fora uma imagem que eu retoco ela para manter a pose, eu vou melhor em frente, né? Senão, ela fica solta, né? Descuida. Por isso que fala assim, tem que ter foco, tem que ter um projeto na vida. É bom ter, né? Ajuda. Mesmo que seja ser dentista, professor, uma função social que não seja tão relevante assim, não precisa ser salvar o mundo, né? Já é a imagem que imortaliza, né? Que segura. É preciso segurar um pouco a imagem. Por isso que tem uma lei de proteção à imagem, né? Para não destruir a imagem do outro. Por hoje era isso, tá? Bom, alguém querendo comentar? Valeu, Maria. Obrigado por ter participado, né? Eu enviei para todo mundo, não sei se você recebeu, Maria, também o textinho de hoje, esse trabalho que a Márcia está digitando. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Loucos por Amor, pela literatura. Obrigado, Juliana. Casé Organizadores, se quiser pegar o e-mail, eu já botei da última vez. Você tem lá meu telefone? WhatsApp, para receber o material? Valeu, Juliana, obrigado. Vou botar aqui, tá? 27. Esse aqui, ó. Telefone, caso queira receber os artigos, né? Casé Organizadores. Não sei quem é. Bom, obrigado, boa noite. Vamos sair.